O Internacional venceu o Clássico Grenal de número 4-4-1 e as repercussões no vestiário aconteceram. Primeiro, em relação aos episódios de dentro do gramado. A discussão entre o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol gremista Antônio Brum ganha as suas versões oficiais nos vestiários de Inter e também de Grêmio. O técnico Eduardo Cudê explicou os movimentos táticos feitos, especialmente na segunda etapa. Saiu em defesa do lateral esquerdo René e contou os minutos de aflição que aconteceram no vestiário, enquanto Valência era a dúvida para a partida, em função de um choque com o lateral Bustos ainda no aquecimento. A gente fala também a respeito dos jogadores da zona mista. Antony celebrou o seu primeiro Grenal, Wesley celebrou a sua vitória e a sua estreia com a camisa do Inter. Maurício comemorou o primeiro gol em clássicos e René assumiu a responsabilidade do erro no primeiro gol e deu detalhes sobre o que passou em sua cabeça naquele momento. Esse é o Diário do Inter KTO, pós-Grenal deste domingo, 25 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E, obviamente, o mais importante, a vitória colorada no Clássico Grenal de número 4-4-1. O Inter sai perdendo, empata o jogo, leva o 2-1, empata o jogo e vira no último lance em um pênalti cobrado por Alan Patrick, que fez a jogada, inclusive, do pênalti que sofreu. Todos os detalhes e o relato da partida estão nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre a vitória do Inter em um jogo onde os atletas não foram brilhantes e o Inter até não atuou da maneira que se esperava em termos de nível de atuação, mas ainda assim jogou o suficiente para ganhar do Grêmio. E a gente fala nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Eu quero já repercutir as situações do vestiário colorado depois dessa vitória no Clássico Grenal, que também garante o Inter como o campeão da fase inicial do Campeonato Gaúcho. O Inter garante a sua primeira colocação e pode, por exemplo, no último jogo contra a equipe do Juventude, colocar um time inteiramente reserva, porque já não tem mais ambição nesta primeira fase da competição. E o primeiro detalhe que eu trago é um relato que eu tive no vestiário colorado a respeito da confusão entre Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, e Antônio Brum, vice de futebol gremista. Essas imagens que você está vendo aí. O que eu ouvi do lado do vestiário colorado, tá? A versão da briga e o motivo da briga foi o fato dos dirigentes gremistas estarem dentro do gramado do estádio Beira-Rio, o que não pode, de acordo com o regulamento do Campeonato Gaúcho. O presidente Alessandro Barcelos viu esta situação na televisão que fica dentro do túnel de acesso ao vestiário e reclamou para os agentes da federação que o Antônio Brum estava dentro do gramado, ele não poderia estar ali. Os agentes da federação tentaram tirar o Brum e o presidente Alessandro Barcelos invadiu o gramado para dizer para o Brum que ele não poderia ficar ali. Sim, a versão do Inter é essa. O presidente foi para o gramado para dizer que o Brum não poderia estar no gramado. Os dois discutiram, se xingaram, se ofenderam e o presidente Barcelos sai dizendo: vem para cá, sai daí, porque ele não podia estar no gramado. Essa é a versão do Inter em relação à discussão, ao imbróglio que houve no gramado entre Alessandro Barcelos e Antônio Brum na parte final da partida. Vamos para a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, onde ele explicou as movimentações que fez, em especial no segundo tempo. Quando, por exemplo, ele coloca o Lucas Alário no momento em que o Inter estava perdendo o jogo, e ele foi claro ao dizer: a gente precisava ir atrás da vitória. E colocou o Lucas Alário para ter um pouco mais de profundidade, para ter um pouco mais de ímpeto ofensivo, e funcionou. O Inter fez o 2-2, logo fez o 2-2, logo que o Alário entrou. Mas aí o Cudê fez um outro movimento que durante o jogo eu não entendi exatamente, porque ele tira o Valência e coloca o Bruno Gomes. E a explicação do Cudê é que naquele momento ele entendeu que a equipe precisava de mais perna, que estava perdendo o meio-campo, e o Grêmio de fato dominou a partida naquele período. Ele tira o Valência, que estava com dores no tornozelo, coloca o Bruno Gomes, o Inter se recupera, se estabiliza, e aí ele dá o golpe de novo para tentar ganhar a partida, botando o Luca na vaga do Maurício. Ele coloca o Luca no segundo tempo. Bom, e a partir daí o Inter começa, na fase final do jogo, a criar algumas oportunidades e chega ao gol na jogada individual do Alan Patrick, que sofre pênalti e bate o pênalti depois. Cudê também saiu em defesa a René e falou
e foi perguntado sobre as falhas defensivas que o Inter teve ao levar o gol. E essas falhas, a primeira falha, ela obviamente foi do René. E o Kudê saiu em defesa do René, ele disse: aqui a gente tem muita mania de tentar achar os culpados pelas situações. Sim, houve uma falha no primeiro gol, mas o que a gente vai fazer? A gente vai matar o René? Não. Se vocês me derem um outro lateral esquerdo que fecha a linha de 3, que chega no fundo e sabe cruzar, que pode compor como um meia, que marca bem, que ataca bem, que tem bom passe como o René, se me derem outro lateral assim, a gente até pode pensar em tirar o René do time. Mas hoje não existe isso. O René segue no time. E eu não entendi essa declaração, tá? Como um tom de que, não, eu só tô com o René aqui porque não tem o melhor. Não, eu achei que ele até valorizou o René, dizendo todas as qualidades que ele enxerga no René, do ponto de vista de composição tática, um cara que ajuda como um terceiro zagueiro, ajuda como um terceiro volante, vai pro fundo quando precisa e faz cruzamento. Ele saiu em defesa do René, mas de fato o René errou. E ele admitiu: nós falhamos defensivamente, nós cedemos muito contra-ataques para a equipe do Grêmio, mas isso a gente pode corrigir. Não precisamos achar culpados. Erramos? Sim. Quem foi culpado? Ninguém. Eu sou o principal culpado. Foi nesta linha o técnico Eduardo Kudê. Eu questionei ao treinador colorado a respeito dos momentos de aflição que aconteceram no vestiário do Inter antes da partida começar. Porque houve aquele acidente no aquecimento. O Bustos dá um carrinho, atinge o tornozelo do Valência. O Valência é retirado do aquecimento e vira dúvida, inclusive, para começar o jogo. E o Kudê não estava no gramado nisso. E quando eu fiz a pergunta pro Kudê a respeito do fato de ele não estar no gramado, quando aconteceu o choque entre Bustos e Valência, ele disse: foi o Bustos, eu não sabia que tinha sido o Bustos. Só me falaram que o Valência tinha torcido o pé. E aí brincou, disse: pô, o Bustos está todo dia com o Valência e torce o tornozelo do cara. Mas ele relatou que o Lúcio Gonzalez, e a gente vê esse momento que o Lúcio Gonzalez sai correndo do gramado para ir pro vestiário, porque ele foi avisar o Kudê no vestiário o que tinha acontecido. O Lúcio avisa o Kudê que o Valência estava sentindo dores no tornozelo e o Valência entra no vestiário. E o Kudê disse que perguntou 7 vezes pro Valência se estava passando a dor. Tá passando a dor, né, Valência? Tá passando a dor, né, Valência? Vai jogar. Tá passando a dor, né, Valência? Vai jogar. 7 vezes essa pergunta, porque ele não queria tirar o Valência do time. E nesse momento ele elogiou também o coração dos jogadores do Internacional, dizendo que ele sabe que quando ele precisa dos atletas, os atletas estão ali, porque tem este espírito também. E que o Valência jogaria de qualquer forma. Ele, Kudê, tinha certeza que o Ener Valência iria jogar. Mesmo que tivesse com o tornozelo muito inchado, ele iria jogar. Porque é o Ener Valência e porque nesses momentos são necessárias algumas superações, como o Valência teve ao ir para o jogo. E voltou a falar também do René, da importância do René, que também outro dia entrou machucado em campo e pediu para sair, o Kudê não tirou ele e ele seguiu jogando. O Kudê elogiou esse lado do seu grupo de atletas, tá? Bom, vamos para a zona mista agora, tá? Porque algumas declarações importantes aconteceram. A primeira delas do próprio René, que veio aqui na zona mista e assumiu a sua culpa pelo primeiro gol. A gente ouve o lateral esquerdo colorado. Não. Ele também não chega a gritar, até porque ele não saiu, né? Geralmente ele grita quando ele sai, mas não dava para escutar, tava um barulho muito grande. Acho que a minha tomada de decisão foi errada. Eu poderia ter me preparado para a bola melhor. E acontece, o mais importante é ter saído com essa vitória e agora é trabalhar para melhorar isso. Pois é. Bom, essa é a fala do René, lateral esquerdo do Inter. Ele assumiu a responsabilidade pelo lance do primeiro gol, disse que não tinha como o Antony ouvir, ou ele ouvir, e o Antony não gritou porque o Antony não saiu, ele que tomou a decisão errada mesmo naquele lance. E ele disse que o Kudê deu força para ele. Logo depois do gol, ele olhou para o Kudê disse: não, segue jogando, vai na tua, porque não pode se abalar, e que ele aos poucos foi se recuperando dentro da partida, mas que teve aquele período de abalo logo que ele viu que acabou fazendo um gol contra no Clássico Grenal. Wesley também passou aqui na zona mista, estreante da noite, né? Wesley e Bruno Gomes estrearam neste Clássico Grenal, e o Wesley ficou bastante feliz com o seu primeiro Grenal, com sua primeira partida pelo Inter. O Kudê elogiou ele, disse que ele entrou muito bem, e o Wesley se disse bastante satisfeito com essa estreia, e fala muito sempre em buscar o seu espaço. Eu acho interessante isso do Wesley. Sempre que o Wesley dá entrevista, ele diz: não, vim aqui para buscar meu espaço. Sabe que o Wanderson é o titular, mas ele vai atrás da titularidade do Wanderson, pelo menos é o que está falando o Wesley, cheio de personalidade. O Maurício fez o primeiro gol do Inter no Clássico, foi questionado aqui na zona mista sobre o que ele gostou mais, o gol ou a assistência que ele deu para o Lucas Alário.
e ele disse que o gol, porque é o primeiro gol dele em clássicos. Ele já havia dado uma assistência no último Grenal, se não me engano, pro gol do Ener Valencia, ele deu uma assistência no último clássico Grenal, então ele preferiu o gol mesmo porque ele queria fazer um gol em Grenal e não tinha feito ainda, e agora isso acabou acontecendo. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Não bateu aquela minha odd que eu sugeri pra vocês, né? De gol do Ener Valencia com assistência do Alan Patrick. Essa odd estava pagando 7. Mas quem apostou na vitória do Inter se deu bem. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. O ambos marcam, que estava dobrando a aposta, estava pagando 2. Também foi uma boa escolha porque Inter e Grêmio fizeram um grande jogo aqui no Beira-Rio. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!